Ele pediu relacionamento aberto e eu aceitei. Foi meu erro. Eu demorei muito para escrever isso aqui. Comecei umas 4 vezes e deletei tudo porque ficava parecendo que eu estava me vitimizando, e eu não quero fazer isso. Mas também não consigo mais ficar com isso só dentro de mim, então vou tentar contar do jeito que foi, sem embelezar e sem me destruir mais do que já me destruí sozinha. Eu aceitei um relacionamento aberto. Ninguém me forçou. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça. Eu disse sim com a minha própria boca depois de pensar, depois de conversar, depois de achar que estava tomando uma decisão madura e consciente. E foi o maior erro que eu cometi na minha vida adulta. Não porque relacionamento aberto seja errado em si. Não é isso que eu estou dizendo. Tem gente que funciona assim e funciona de verdade. O erro foi meu, foi específico, foi contextual. E é sobre isso que eu quero falar. Meu nome não importa. Tenho 29 anos. Sou de uma cidade do interior de São Paulo, mas moro na capital há 6 anos. Trabalho como designer freelancer, o que significa que passo a maior parte do tempo em casa no computador com horários que só eu controlo. Isso vai ser relevante mais pra frente. Conheci o Thiago há 3 anos numa exposição de fotografia que uma amiga minha organizou. Eu fui para dar suporte para ela, não porque eu tivesse interesse particular em fotografia. Fiquei na entrada ajudando a receber as pessoas por 1h30, e no intervalo fui olhar as fotos expostas porque não tinha mais o que fazer. Ele estava na frente de uma das fotos. Uma foto de uma rua vazia de madrugada com uma luz amarela de poste e uma poça d'água refletindo o céu. Eu parei do lado dele sem perceber que ele estava lá e falei em voz alta, mais para mim mesma do que para qualquer pessoa. Essa aqui é a melhor. Ele virou para mim e disse, eu tirei essa. Eu quase morri de vergonha. Mas ele riu antes que eu conseguisse me desculpar, e o riso era bom, daqueles que deixam a situação mais leve em vez de mais constrangedora. A gente conversou por uns 40 minutos naquela noite. Sobre fotografia, sobre a cidade, sobre trabalhos criativos e a insegurança que vem junto com eles. Ele era fotógrafo freelancer também, então a gente tinha esse ponto em comum de uma vida que não tem horário fixo, que não tem chefe, que não tem a estrutura que a maioria das pessoas tem e às vezes faz falta. Trocamos contato. Ele me mandou mensagem 2 dias depois. A gente se encontrou uma semana depois. E foi natural, foi fácil, foi o tipo de começo de relacionamento que você olha pra trás e pensa isso foi bom. O Thiago era diferente de pessoas que eu tinha namorado antes. Era mais aberto emocionalmente, falava sobre o que sentia sem eu precisar perguntar 10 vezes, não tinha aquele ego frágil que eu tinha encontrado em outros homens. Era articulado, era atencioso, e tinha uma forma de ver o mundo que eu achava genuinamente interessante. A gente ficou junto por quase 1 ano antes de qualquer sinal de problema. Nesse primeiro ano morei na minha casa, ele na dele. A gente se via umas 4 vezes por semana, dormia junto uns 3 dias, tinha o espaço individual que os dois precisavam. Era uma dinâmica que funcionava bem porque os dois tinham essa necessidade de tempo sozinho que vem de trabalhar em casa sem muito contato social. A minha família gostou dele. Não loucamente, não daquele jeito efusivo, mas o tipo de aprovação calma que significa mais do que a efusiva. Minha mãe disse uma vez que ele parecia uma pessoa equilibrada. Na época eu concordei. Então chegou um sábado de tarde, uns 11 meses depois que a gente estava junto, que ele me pediu para conversar sobre uma coisa. Quando alguém fala isso, aquela frase específica, preciso conversar sobre uma coisa em tom sério, alguma coisa no corpo já sabe que não vai ser simples. Eu senti aquele aperto no estômago, mas fiquei quieta e esperei. Ele disse que tinha estado pensando sobre relacionamentos, sobre estruturas, sobre o que fazia sentido para a vida dele. Disse que lia sobre isso há algum tempo, que tinha conversado com amigos que viviam de formas diferentes, e que queria ser honesto comigo sobre algo que estava sentindo. Disse que sentia que a monogamia era uma estrutura que ele não tinha escolhido de forma consciente, que tinha seguido porque era o padrão, e que queria explorar outras possibilidades. Que não estava insatisfeito comigo, que gostava muito de mim, mas que queria ter a liberdade de conectar com outras pessoas também, de forma transparente e honesta. Ele usou a palavra ético várias vezes. Relacionamento não monogâmico ético. Poliamor. Abertura. Ele tinha um vocabulário para aquilo que eu não tinha, e isso, olhando de volta, me diz que ele havia pensado nisso por muito mais tempo do que aquela conversa sugeria. Eu ouvi tudo. Fiz perguntas. Ele respondeu com calma e clareza. E aí ele disse, eu não quero te pressionar. Se você não quiser, eu entendo. Mas eu precisava ser honesto. Essa frase ficou na minha cabeça por dias. Porque por um lado era bonito, né? Ele estava sendo transparente.
Estava abrindo uma conversa em vez de simplesmente agir por conta própria. Estava me dando escolha. Por outro lado, a escolha que ele estava me dando era: aceite isso ou perca o relacionamento. Ele não disse isso. Nunca disse isso explicitamente. Mas era o subtexto, e eu sabia disso, e acho que ele também sabia, mesmo que não de forma consciente ou mal intencionada. Eu disse que precisava de tempo para pensar. Ele disse que claro, que não tinha pressa. Passei uns 10 dias naquele estado horrível de não conseguir pensar em outra coisa. Conversei com uma amiga, a Letícia, que é uma pessoa muito prática e que me disse sem rodeios: você não quer isso? Por que você está considerando? Conversei com outra amiga, a Bruna, que tinha uma perspectiva diferente, que dizia que relacionamentos abertos podiam ser saudáveis se fossem bem construídos. Que o problema não era o modelo, mas a forma como as pessoas entravam nele. Li muita coisa na internet. Artigos, relatos, fóruns. Tinha gente que dizia que havia mudado a vida para melhor. Tinha gente que dizia que havia destruído relacionamentos que poderiam ter sido bons. E no fundo, lá no fundo, eu sabia o que eu sentia. Eu não queria. Não era minha natureza, não era meu desejo. Não era algo que eu havia considerado antes daquela conversa. Eu era uma pessoa que funcionava bem na monogamia, que encontrava segurança nela, e que não sentia falta de nada que ela não oferecia. Mas eu estava apaixonada pelo Thiago, e com medo de perder o que a gente tinha. Então eu disse sim. Combinamos algumas coisas. Que seríamos transparentes sobre com quem saíssemos. Que a relação entre nós dois seria sempre a prioridade. Que se qualquer um dos dois ficasse desconfortável, a gente conversava. Tínhamos até termos, palavras que usávamos. Parecíamos adultos maduros tomando uma decisão consciente. Mas eu não era uma adulta madura tomando uma decisão consciente. Eu era uma pessoa apaixonada que estava com medo e que disse sim na esperança de que com o tempo aquilo fosse se encaixando. As primeiras semanas foram estranhas, mas suportáveis. O Thiago não saiu com ninguém nesse período, e eu também não. E havia uma parte de mim que secretamente esperava que aquela conversa toda fosse uma coisa teórica que nunca fosse se materializar de verdade. Foi uma esperança idiota, eu sei. Umas 6 semanas depois ele me contou que tinha saído para tomar um café com uma mulher que tinha conhecido num ensaio fotográfico. Disse que tinha sido agradável, que tinham conversado bastante, que gostava dela. Disse com aquela calma dele, como se estivesse me contando que tinha comido num restaurante novo. Eu ouvi. Agradeci pela transparência, que era o termo que a gente usava. Disse que estava bem. Não estava. Fui pro banheiro depois que ele foi embora e fiquei uns 10 minutos sentada na borda da banheira sem fazer nada. Não chorei. Era pior do que choro. Era um vazio estranho, uma sensação de que o chão estava 1 centímetro mais baixo do que eu achava que estava. Mas eu havia concordado. Eu havia dito que estava bem com aquilo. Eu havia ajudado a criar as regras. Como eu ia reclamar? Essa foi a armadilha que eu tinha construído para mim mesma. Nos meses seguintes aquilo foi se tornando parte da rotina de uma forma que eu nunca deixei de achar difícil, mas que aprendi a empurrar para debaixo de outras coisas. Ele saía com outras pessoas, me contava de forma resumida, eu ouvia, dizia que estava bem, e seguia. Eu tentei sair com outras pessoas também. Fui num encontro com um cara que uma amiga tinha me apresentado. Fui num jantar com outro que tinha aparecido no aplicativo de namoro que criei por uns 2 meses. Não senti nada relevante em nenhum dos 2 casos. Não porque fossem pessoas ruins, mas porque eu não estava lá de verdade. Minha cabeça estava em outro lugar o tempo todo. Depois de uns 4 meses desisti de tentar sair com outras pessoas. Disse pro Thiago que simplesmente não havia surgido nada que me interessasse, que estava tranquila assim. Ele disse que tudo bem, que o importante era eu estar confortável. Mas eu não estava confortável. Eu estava me adaptando. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas e eu levei tempo para entender isso. A mulher do café, eu fui descobrindo ao longo do tempo, se chamava Marina. Ele não falava muito dela, mas falava o suficiente para eu montar uma imagem. Fotógrafa também, viajava bastante, tinha uma vida que parecia interessante do jeito que vidas de desconhecidos sempre parecem interessantes antes de você saber os detalhes. Eles se encontravam de vez em quando. Não com frequência, mas regularmente. Havia também outras pessoas, menos consistentes. Ele me contava, eu ouvia, a gente seguia. E a nossa relação, a que deveria ser a prioridade, continuava. Continuava de um jeito que eu diria que era bom, se eu não soubesse o que estava embaixo. A gente ainda se via bastante, ainda tinha conversas que eu gostava, ainda tinha momentos que me faziam pensar que havia tomado a decisão certa. Mas havia uma coisa que eu comecei a notar gradualmente. Eu havia parado de falar sobre o que sentia de verdade.
Não sobre coisas práticas, não sobre trabalho ou família, ou dia a dia. Mas sobre aquilo, sobre o que o relacionamento aberto fazia comigo por dentro, eu havia parado completamente. Porque toda vez que eu tentava iniciar essa conversa, havia uma autocensura automática que me lembrava que eu havia concordado, que eu havia ajudado a criar as regras, que eu não tinha o direito de reclamar de algo que eu havia escolhido. E o Tiago, que era uma pessoa comunicativa, não percebeu ou não quis perceber que eu havia silenciado numa área específica. Ou talvez percebesse e fosse conveniente não puxar esse fio. Não sei. Essa parte eu nunca vou saber com certeza. Passou mais tempo. Chegamos no 2º ano de relacionamento. Numa época dessas a gente foi num casamento de um amigo dele, num sítio no interior, ficamos num chalé por 2 dias. Foi um fim de semana que eu me lembro com uma nitidez estranha, porque foi ao mesmo tempo gostoso e o primeiro momento em que eu encarei de frente o que estava acontecendo comigo. Na noite do casamento, depois da festa, a gente estava no chalé e ele estava falando sobre uma viagem que queria fazer para a Bahia. Uma viagem de trabalho, ensaio fotográfico numa comunidade pesqueira. Eu ouvi e fiz as perguntas certas e disse que parecia incrível. E então ele mencionou de passagem, que estava pensando em convidar a Marina para ir junto porque ela tinha experiência com esse tipo de projeto. Eu disse entendi, e mudei de assunto. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu fiquei acordada olhando pro teto do chalé por não sei quanto tempo. E pela primeira vez desde o começo daquilo tudo, eu parei de fazer o exercício mental de me convencer de que estava bem. Parei de listar os motivos pelos quais aquilo era saudável e maduro. Parei de me comparar com as pessoas dos relatos que eu tinha lido que diziam que o poliamor havia enriquecido a vida delas. Só fiquei deitada pensando, eu não quero isso. Não foi uma revelação dramática. Foi silenciosa, quase enfadonha. Como quando você finalmente admite que está com fome depois de horas dizendo que não está. Eu não queria aquilo. Nunca quis. Havia entrado por medo de perder o Tiago e havia ficado por medo da mesma coisa, e no processo havia deixado de ser honesta comigo mesma de uma forma que custou caro. A viagem para Bahia aconteceu. Ele foi. A Marina foi junto. Eu fiquei em casa trabalhando, cuidando das coisas, fingindo que estava aproveitando a semana sozinha. Ele me mandava fotos e atualizações. Eu respondia com entusiasmo que não sentia. Era uma performance que eu havia aperfeiçoado ao longo de mais de um ano. Quando ele voltou, estava feliz, com aquela energia de quem teve uma experiência boa. Me contou sobre o trabalho, sobre a comunidade, sobre as fotos que havia tirado. E no meio disso contou sobre momentos que havia compartilhado com a Marina lá. Eu ouvi sentada na minha cozinha, com um café que havia esfriado na minha frente, e em algum ponto no meio da história deixei de conseguir manter a expressão neutra. Ele percebeu, parou no meio de uma frase e disse, "Você está bem?" E eu, pela primeira vez em mais de um ano, disse a verdade. Disse que não. Disse que não estava bem. Disse que não estava bem há muito tempo. E aí saiu tudo. Não de forma explosiva, não aos gritos, mas saiu. Disse que havia aceitado o relacionamento aberto por medo e não por desejo. Que havia ficado porque me convenci de que ia me adaptar. Que havia parado de falar sobre o que sentia porque me sentia sem direito a sentir, já que havia concordado com tudo. Que assistir ele falar sobre a Marina com aquele brilho nos olhos me destruía por dentro e eu aprendi a esconder isso muito bem. Ele ficou quieto enquanto eu falava. Não interrompeu. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. E então disse uma coisa que foi, ao mesmo tempo honesta e devastadora. Disse que havia percebido em algum nível, que eu não estava completamente confortável. Mas que como eu nunca havia dito diretamente, ele havia optado por acreditar que eu estava sendo honesta quando dizia que estava bem. Disse que não havia querido empurrar para não parecer que estava me pressionando a falar. Disse também, e aqui é onde ficou complicado, que ao longo desse tempo havia desenvolvido um envolvimento mais profundo com a Marina do que havia esperado. Eu pedi para ele explicar melhor. Ele explicou. A Marina não era só alguém com quem ele saía ocasionalmente. Havia se tornado uma pessoa importante na vida dele. Não que substituísse o que a gente tinha, ele fez questão de dizer isso, mas que era real, que era significativo, que ele não saberia como desfazer mesmo que quisesse. Eu precisei de uns 2 dias para processar o que aquela informação significava, porque a teoria do relacionamento aberto que eu havia engolido era: a gente é o principal, as outras conexões são satélites. O que ele estava me dizendo era que havia um segundo planeta no sistema, não um satélite. E eu havia ajudado a construir o telescópio que ele usou para encontrar esse segundo planeta. Essa metáfora ficou na minha cabeça por dias e eu achei ela ao mesmo tempo perfeita e ridícula.
A gente teve várias conversas nas semanas seguintes. Conversas longas, difíceis, honestas de um jeito que nossas conversas não haviam sido por um bom tempo. Eu disse tudo o que havia guardado. Ele disse tudo o que havia evitado dizer. E no final dessas conversas chegamos num lugar que não era um lugar feliz, mas era pelo menos um lugar real. Eu disse que não conseguia continuar. Que havia tentado, que havia dado de mim mesma mais do que eu tinha para dar, mas que o relacionamento aberto nunca havia sido minha escolha de verdade. E que continuar seria me colocar numa posição que eu sabia que era errada para mim. Ele não tentou me convencer a ficar. Acho que em algum nível ele já sabia que isso estava chegando. Ficou quieto, disse que entendia, disse que sentia muito. E a gente terminou. Não teve drama. Não teve traição explícita, não teve mentira, não teve cena. Teve 2 anos de uma relação que havia começado bem e que havia sido lentamente corroída por uma incompatibilidade fundamental que eu havia escolhido ignorar por medo. O Thiago está com a Marina agora. Não eles dois sozinhos, porque ele continua vivendo do jeito que ele vive, mas ela é a pessoa principal da vida dele agora, do que eu ouço por amigos em comum. Espero que funcione para eles. Digo isso sem ironia, digo de verdade. Eu fiquei sozinha por uns 6 meses depois disso. 6 meses que foram necessários de um jeito que eu não esperava. Precisava reaprender a confiar no que eu sentia, porque havia passado mais de um ano me dizendo que o que eu sentia era errado, imaturo, insegurança minha. Não era insegurança. Era só incompatibilidade. E incompatibilidade não tem culpado. O que me pesou e ainda pesa não é o fato de o relacionamento ter terminado. Relacionamentos terminam. O que me pesou foi perceber o quanto de mim mesma eu havia colocado de lado para caber numa estrutura que não era minha. E o quanto demorei para admitir isso mesmo para mim mesma. Tem uma coisa específica que eu fico pensando quando olho para trás. Num dos artigos que eu havia lido antes de aceitar, havia uma frase que dizia que relacionamento aberto só funciona se ambas as pessoas realmente querem, não se uma quer e a outra aceita. Eu li essa frase. Eu concordei com ela na teoria. E então fiz exatamente o oposto. Achei que eu era diferente. Que eu me adaptaria. Que o amor que sentia pelo Thiago seria suficiente para preencher o espaço entre o que eu queria e o que eu havia aceitado. Não foi. Hoje estou num relacionamento novo, há uns 4 meses. Um relacionamento convencional monogâmico sem nomenclatura especial. Com um homem chamado Paulo que trabalha com engenharia, que tem horários fixos, que é completamente diferente do Thiago em quase todos os aspectos. Não sei se vai dar certo. É cedo demais para saber qualquer coisa, mas pela primeira vez em muito tempo eu estou sendo honesta sobre o que quero, desde o começo, sem fazer concessões que não consigo sustentar. E isso, pelo menos, é um começo diferente. O que eu aprendi com tudo isso não cabe numa frase bonita, e também não quero forçar uma. Só sei que a versão de mim que disse sim naquele dia, com medo de perder o que tinha, era uma versão de mim que havia esquecido que o que eu sentia também tinha peso. Que a minha incompatibilidade com aquela estrutura não era uma falha de caráter, não era imaturidade, não era insegurança patológica. Era só quem eu sou. E eu devia ter falado isso muito antes. Se você está lendo isso e está numa situação parecida, não vou te dizer o que fazer. Não sou ninguém para isso e cada situação é diferente. Mas se você está se perguntando se vai se adaptar, se vai acostumar, se com o tempo vai ficar mais fácil, eu só posso te contar o que aconteceu comigo. Para mim, não ficou. E eu preferia ter sabido disso antes de ter gasto 2 anos descobrindo.